até pela fala de vocês, acho que foi assim, muito convidativa a ter vários assim, pensamentos e questionamentos, né? E acredito que todos vocês assim, estão pensando algumas coisas e vamos então assim, abrir para uma discussão, para perguntas, né? Com esses nossos queridos convidados aqui. Pelo amor de Deus, né? Sobre a adolescência. Desculpa, pode repetir. Vamos abrir a discussão. Posso falar um pouquinho assim, porque esse tema é muito instigante, né? Será que precisa? Precisa do tempo que está sendo transmitido. Ah, sim, Terminou. Não. Vamos fazer assim, passando para lá. Ali, Rogério. não era para causar tanto. Não. Fiquei pensando, né? Muito legal, parabéns à mesa. Toda a historicização que o Rogério traz, né? E a contextualização também, né, Margarida? Tão pertinente, tão verdadeira, genuína, maravilhosa essa pesquisa empírica, mas super válida, né? Pode não ter sido de acordo com os critérios, enfim, né? Acadêmicos, mas não menos válida, né? Muito pertinente. Eu fiz a minha pesquisa com adolescentes, né? E acho que pensando assim nessa questão da internet, nesses 20 últimos anos que nós temos em contato com a internet, o quanto que a subjetividade desses adolescentes eles têm sido assim atravessados, e mais difícil ainda porque é uma adolescência muito diferente dos pais. Então por isso um desafio maior, né? Gerações tão diferentes. E aí eu fiquei pensando que uma das coisas que a gente percebe é que, na atualidade, diferente do que a Rubinesco trazia lá na família em ordem, por exemplo, né? Desde a queda da repressão ao que tudo se pode hoje em dia. E se na época da repressão não se podia falar, hoje, a qualquer devaneio, pensamento, isso já é publicado, postado e vira público. E como que eles lidam com isso? Né? Quando não existe assim uma borda ou uma barreira para aquilo que é interno e que se passa externo e que daqui a pouco esse externo atinge uma proporção mundial até. Né? Então, quando a subjetividade ela fica tão sem fronteira, né? Tão derramante assim, por uma descarga e por um processo psíquico que nem eles mesmos sabem o que estão fazendo e o que isso vai repercutir e o que né? Então, todo esse dinamismo assim, que os adolescentes têm sido atravessados, o GEAT tem feito um trabalho nas escolas, vou dar um exemplo para vocês. Assim, numa escola em Porto Alegre, que eu não vou citar, os adolescentes têm sido atravessados assim, por aqueles vídeos, né, pornográficos ou eróticos, enfim, alunos de 5ª série, 4ª série, 6ª série, e se transmitem esse tipo de conteúdo, né? E quando, na verdade, assim, por uma primeira vez, às vezes os adolescentes tomam contato com uma sexualidade tão precocemente, e como que fica no psiquismo desse adolescente da atualidade todas essas descargas, né? E tudo isso que acaba essa geração sofrendo ainda por não ter o que se tinha demais antes, que era a repressão, e hoje não tem nada. Tipo, isso aqui eu não vou mandar, isso aqui não é adequado. Tudo pode, né? Então, são reflexões que a gente vem se fazendo, assim, né? Do quanto que é bom e importante a internet, o quanto que ela possibilita, e o quanto que ela impossibilita também, né? De um processamento mais, né, amadurecido no seu tempo. E, enfim, é uma reflexão que eu trago, assim, se vocês quiserem dividir um pouco essas questões, né? Está aberto aí para quem quiser também pensar junto. Né?
queria cumprimentar o Rogério, Maria Alice, as exposições tão lindas, né, tão boas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Eu nunca consigo achar que a tecnologia é um problema. Né? Eu acho assim que tem que dar um tempo, tem que maturar, tem que deixar que o bolo cresça para a gente poder ver realmente quais são os frutos que... Porque do outro lado da internet tem o homem, né? E o homem tem os seus limites afetivos, tem seus limites, embora também tenha as suas expansões identificatórias, né? Então, isso é um aspecto que eu queria comentar. Um outro aspecto que eu queria comentar tem a ver com o que a Rudinesco diz, que nós temos que nos lembrar que que vocês, de certa maneira, estão no assunto, que a psicanálise clássica e típica, ela, pouco a pouco, está se tornando um animal extinto, pela própria vicissitude da origem, porque quando o Freud entrou justamente num campo onde a medicina tratava da loucura. Depois houve uma estratificação da psicanálise e ela começou a tentar dar conta da loucura sem consegui-lo. Depois a medicina voltou com os antipsicóticos, antidepressivos, e ela tomou conta. Então, para uma pessoa se analisar hoje mesmo, tem que haver um desejo de se analisar. A pessoa tem que procurar um analista e dizer assim, eu desejo me analisar. Dificilmente vocês conseguem um empresário e tal, que tem uma indicação que diz assim, não, sim, eu vou vir até aqui 4 vezes por semana. Impossível. Eventualmente, 2 vezes por semana, sendo que tu tem que poder trabalhar com ele com Skype ou coisa parecida, muitas vezes, porque o cara está em Nova York, está no Rio, está em São Paulo, e isso cada vez é mais frequente. Os resultados são bons. Agora, na adolescência, na infância, na família do casal, não existe nenhuma influência das drogas médicas. Essa é a área da psicanálise. Esse é o campo da psicanálise. Só que sozinha não vai dar. Ela vai ter que fazer todas as conexões que ela tem que fazer com a pedagogia, com a própria medicina de novo. Então eu acho que o que eu estou querendo dizer é que nós vivemos um momento adolescente. A própria psicanálise está vivendo um momento de adolescência, onde ela não sabe bem como é que vai fazer tudo isso. Porque tu pega assim, um grupo de psicanalistas, outro dia nós estávamos jantando lá num grupo de psicanalistas, e aí um falou assim, porque eu não sou muito favorável a conversar por Skype. Eu fiquei olhando assim, que tipo de dinossauro que nós tínhamos ali, na minha opinião, né? Mas é interessante que essas coisas são justamente nós estamos vivendo a plena adolescência daquilo que nós fazemos. Né? Os adolescentes, né? Os adolescentes, eles também estão participando dessas questões todas. Eu acho bem rapidinho, essa adolescência nossa, enquanto terapeutas, não é? Também nós não sabemos quem vai emergir de toda essa onda toda. O que nós sabemos é que as nossas pranchas, os nossos bodyboards, os nossos pés de pato, não é? Provavelmente são mais instrumentalizados e nos instrumentalizam obrigatoriamente mais do que aos adolescentes. Então, eu também não acho que a tecnologia vá vai fazer com que a gente sucumba. Agora, que ela vai alterar a forma de subjetivação, não tem a menor dúvida. E nós é que temos que não deixar que essa subjetivação empobreça em nome de que ela está se constituindo de uma outra forma. Isso aqui é importante, porque eles são extremamente sábios dentro disso, mas inexperientes dentro disso. Me ocorreu pensar o seguinte, aqui, da forma que eu falei sobre o James Lee, né, que não é o sujeito que incorpora, ele é incorporado pelo movimento, pelo fenômeno. Né? Então, o que eu acho que acontece com os adolescentes na internet é semelhante a isso. Todos eles trabalham na internet, todos eles transitam pela internet. Ocorre que se algum deles for vetor, isso é muito complicado. Porque sim, isso aí vai para o mundo, né?
Exatamente. E o James Dean, não é? No Assim Caminha a Humanidade, que tu está te referindo, ele morreu, no fim, porque a incorporação de um momento para o qual ele não estava preparado, o colocou numa velocidade que ele ainda não podia administrar. E a ideia, assim, dessa fala inicial minha de dividir por décadas, na verdade é uma curiosidade muito intensa que eu tenho sobre a questão da adolescência, que é isso, é óbvio que de 10 anos até ficar grosseiro, mas é muito fácil perceber o movimento. Se tu te atenta, tu consegue ver direitinho o movimento que vai desembocar em alguma coisa, muitas vezes sendo criticada pela geração anterior que fez suporte para esse movimento. Então essa é uma ideia que eu acho que é importante deixar claro. Em relação à questão da adolescência em si, um pouco do que falasse, eu fiquei pensando assim, ó, porque a pergunta da adolescência não tem uma resposta. Né? Não. Porque o adolescente pergunta algo, para quem ele perguntava ele não pode mais perguntar. E para quem é semelhante a ele também faz uma pergunta. Então eu achei muito interessante a tua fala assim, disso, de que ele precisa emergir desse processo de perguntas. Perguntando, e a gente tem cuidado de não responder. Sim, e por isso que eu acredito no grupo, porque a resposta, as respostas dele, que é família, amigos, o grupo sinaliza com algo que ele acredita e não quer que seja dito só pela família ou até pela família, não é? Quer dizer, ontem nós estávamos fazendo um grupo de adolescentes e um contou uma história da sua história, não é? Um acontecimento que seria um trauma residual, não é, dessa história. E o outro olhou para ele com um carinho extremamente grande e disse assim, isto não é bom. Isto não é bom. Eu digo, o que vamos fazer com isso que não é bom? Nós vamos ter que dar um outro destino para isto que não é bom, não é? Porque era óbvio que era uma coisa trancafiada. E eu acho que é isso, né? Na medida que se ordena, eles perguntam para que eles respondam, não é? Quando eles dizem assim, que roupa eu ponho, mãe? Põe aquela, horrível. Não é? Quer dizer, então tu já sabe qual é a roupa que tu vai pôr, não é? Então tu já tem todo um sonho de como é que tu vai aparecer na festa. Não sou eu que vou aparecer na festa. E eu me lembro disso, e eu fico às vezes meio brava com os pais, mas eu procuro segurar, né? Mas eu fico meio brava assim, parece que esses caras não viveram adolescência, tia. Parece que eles são assim uns bonequinhos que tudo estava atuadinho dentro de um vidrinho, não é? Eu ficava muito mal com essas coisas assim. Tá, eu passava a semana inteira pensando, eu vou parecer assim, vou botar isso, será que eu ponho vermelho, será que eu ponho verde, será que isso me senta, será que aquilo não me senta? Chegava na hora eu estava assim, exausta, não é? E precisava descobrir todas essas coisas que eram demandas puramente minhas. Agora, uma coisa que eu fiquei impressionada é esta família que tem que estar por trás, sabe? Essa família que tem que estar por trás para que essas idas e vindas, confusões, erros, mancadas possam ser recepcionadas não como uma extradição, mas como uma reordenação para ir para o mundo de novo. O que eu quis dizer, né? O que eu quis dizer é que a resistência que a família, a resistência temerosa que a família possa ter à internet é um grande dificultador no trabalho conjunto de elaboração do que significa essas comunicações instantâneas. Exatamente. Porque os pais ficam com medo assim, com quem é que ele está falando? Que coisas ele está aprendendo? E ao mesmo tempo não se inserem nesse movimento. Exatamente. Que nós podemos chamar a internet, né? E aí há uma dissociação, se estabelece uma dissociação e se estabelece um quarto trancado. Já existia antes, mas volta a existir com cada vez mais força. Né? Já se chamou Playboy, já se chamou revistinha pornográfica, já se chamou uma série de outras coisas. Colegas queridos, estava comentando, né, como é bom fazer uma atividade em casa para receber os amigos e também estar com os amigos, que a gente trabalha tanto e não consegue às vezes ter um espaço assim para sentar e conversar, né? Eu queria comentar com vocês, eu não sei se é por questão que a gente vai ficando mais velho e rápido, vai trabalhando muito e
e pela própria questão de também ter filhos, né? Eu cada vez mais tenho me preocupado com os pais. E pai de adolescente sofre muito. Tá? E por tudo isso que vocês colocaram tão bem, especialmente neste contexto atual, aqui eu acho que sempre é difícil ser pai. Mas eu tenho me dirigido cada vez mais na clínica a cuidar dos pais. Porque é dureza do transitar com eles de maneira respeitosa, segurar a angústia, deixar eles ir para o mundo, ficar em casa, ficar na sua posição, não ser destituído da sua posição constantemente, que é o que o adolescente tem que fazer, né? Sem tropeçar nas perninhas, sem, né, ter ataque de angústia, enfim. Então, para sustentar um processo adolescente, os pais precisam ser sustentados também do ponto de vista de alguém cuidar deles, né? Eu acho que às vezes isso fica um pouco relegado, assim, como não prioritário numa intervenção com o adolescente, porque a gente prioriza a autonomia. Se a gente não cuida dos pais, eles não vão poder fazer isso bem, né? Então eu queria ver o que vocês pensam sobre isso. Tem uma frase que eu sempre falo, né, clássica, que é absolutamente, infinitamente melhor ser terapeuta do que ser pai de adolescente. Né? É muito duro ser pai de adolescente mesmo. Agora, por aí, acho que tem que ser feito todo um trabalho de suporte das famílias. E pegando o gancho do César, né, que falou da tecnologia, que seria isso, a capacidade dos pais transitarem, não junto, porque é impossível transitar junto, mas próximo dos adolescentes. Eu tenho uma convicção de que se os pais não desistem da relação, muito pouca coisa grave surge. Olha que as questões graves surgem justamente porque os pais estão nem aí para os adolescentes. Né? A questão específica desse momento é que eu acho que ela fica um pouco mais borrada em função daquilo que eu coloquei anteriormente, em que se oferece um saber para o adolescente que ele não tem, em função de que ele transita pela máquina, né, e os pais transitam de forma diferente. Então, em verdade, se oferece um saber absolutamente estéril, porque independente de ser pela internet ou qualquer outra forma de comunicação, não é essa a questão da adolescência. A adolescência não é tecnologia. A adolescência vive a tecnologia. A adolescência não era hippie. Era uma questão que se pronunciava na adolescência. O adolescente, ele não porta a sua própria adolescência. Quando ele portar, terminou a adolescência. Então, ele faz sempre um movimento de pergunta, um movimento de dúvida. E acredito que se os pais não se arrepiarem tantos cabelos, né, acho que é possível dar conta das coisas mais, as coisas ditas normais, as graves, essas um pouco mais complicadas. Já te dou a palavra, Karine, mas também pensando, eu revi, não é, uma entrevista da Rudinesco, acho que todo mundo reviu, porque ela veio várias vezes no GNT, e ela estava falando assim que essa repressão que antes era fora, não é, nos colégios da gente eram repressores, a sociedade era repressora, não é, sexualmente sempre, não é? A igreja ficou conferida a repressão sexual, ao exército ficou a repressão política, e a gente teve as duas, intensamente, né? Então, essa repressão fora, depois com a psicanálise, não é? Ela fala assim que os americanos ficaram muito satisfeitos porque, esse cara inventou uma repressão dentro, que era a Constituição superegóica, não é? E muito bem, então agora, como ele descobriu, não foi bem assim que ela disse, porque ela é muito mais formal, mas que agora eles tendo um superego dentro, nós resolvemos o problema da sexualidade, né? Pelo amor de Deus, né? Então, esta
como se fosse o Deus dentro, o exército dentro, não é? E não é isso. O Quartier Latam nos mostra que eles queriam era justamente saber o que fazer com aquilo. Não é? Saber o que fazer com aquilo que todos nós sentiremos e demandaremos. Alguns serão, seguirão o caminho de lidar com isso de uma forma criativa, e outros são os mais graves, que a gente precisa intervir de outras formas. Tarinezinha.